Olá, eu vim hoje falar para vocês um pouquinho, uma espécie de guia, porque as pessoas têm perguntado, se interessado como que a gente estuda o Jung, né, a obra do Jung, e eu então resolvi criar este modelo que eu acho que é o que eu seguiria hoje e que eu acho que é importante. Então, quem quiser estudar a obra do Jung, estudar a psicologia analítica, vai aí com o meu modelo. Antes de mais nada, eu quero apresentar esse livro, que é um guia da obra completa do Jung, que foi escrito pelo Robert Hocht. É um livro bastante interessante porque ele coloca aqui 40 conceitos da psicologia analítica e ele vai dizendo aonde a gente pode buscar isso na obra do Jung e em obras secundárias. Então, acho que é um livro bacana para se ter para quem quer estudar mesmo a obra do Jung. Depois, como é que eu começaria a estudar? Que, aliás, é como eu comecei a estudar. Eu leria Memória, Sonhos e Reflexões por um princípio básico, que é a gente não consegue entender o que a pessoa pensa se a gente não souber quem ela é, né? Quem foi esse autor, como é que ele pensava, por que ele pensava essas coisas. Então aqui a gente tem uma autobiografia do Jung, que é um livro belíssimo, que eu recomendo, e que vai dar para vocês a possibilidade de entender quem era essa pessoa que pensou essas coisas tantas, né, que ele pensou. Depois da obra dele, eu começaria pelo Estudos da Psicologia Analítica, porque aqui eu vou encontrar um volume que eu acho fundamental, que é o Eu e o Inconsciente, onde ele vai trazer conceitos fundamentais. Vamos lembrar que o Jung é um psiquiatra suíço e ele começa o trabalho dele como psiquiatra no Burgosli, que foi um hospital psiquiátrico famoso de Zurique. E o Jung então lá começa a própria obra e a partir disso, a própria vida como psiquiatra, né? E a partir dessa vida, dessa convivência, dessa observação da doença mental, ele vai entender a dinâmica do inconsciente e de que forma que essa dinâmica rege a psique, né? Então eu acho que é um livro bem fundamental, ele tem que ser lido mesmo. Depois eu iria para o Psicogênese das Doenças Mentais, que é um dos primeiros volumes da obra dele, é o volume 3, onde ele vai justamente explicar o experimento que ele fez lá no Burgosli, que é o experimento de associação de palavras, onde ele foi compreender a psicogênese das doenças mentais, né? De que forma as doenças mentais têm uma gênese psíquica. E aqui, neste livro, é importante que a gente possa estudar sobre os complexos, porque, como diria o Jung, quem nos rege são os complexos, né? Eles nos possuem, não nós possuímos. Então, eu acho que é fundamental que a gente possa entender, para conseguir entender a dinâmica psíquica, para conseguir entender o funcionamento mental de um indivíduo. Depois, eu traria aqui a dinâmica do inconsciente, porque nesse livro, que é um livro bastante grosso da obra do Jung, é o volume 8, nesse livro ele vai trazer bastante informação sobre como funciona esse inconsciente, né? E tem um texto que eu acho fundamental, que é a Estrutura da Alma, onde ele se propõe explicar quais são os conteúdos da psique, consciente e inconsciente. É um livro que eu acho bastante importante de ser lido por conta disso, para que a gente possa ter esse mapeamento da alma, né, da psique. Depois eu sugiro que vocês vão para a Prática da Psicoterapia. Em Prática da Psicoterapia é um livro importantíssimo, porque ele vai falar da análise da transferência, né? Ele vai explicar a transferência, e porque aqui nesse livro tem um material muito rico e importante, que é o estudo do Rosarium Philosophorum, que é uma série de imagens que o Jung estudou com o objetivo de entender de que forma que a transferência se manifesta, de que forma que ela acontece, que dinâmica é essa. Como ele mesmo disse, a transferência é um fenômeno das relações e não da relação analítica. Então ele vai explicar como isso acontece e vai, portanto, explicar e tentar entender e falar sobre a transferência analítica, né? A relação entre médico e paciente, que é uma coisa fundamental em psicologia analítica, em psicologia, né? Psicoterapia, do ponto de vista da totalidade. E aqui a gente tem os arquétipos e o inconsciente coletivo, que eu acho um livro bastante denso, né? Porque o tema arquétipo é um tema denso,
mas eu acho que ele precisa ser entendido, porque por vezes, né, a gente precisa fazer uma compreensão de um caso clínico e entender quais são os arquétipos, qual é o arquétipo regente daquele momento. Como o Jung dizia, quando um arquétipo se aproxima da consciência, ele muda toda a perspectiva da consciência, tamanha atração energética. Então eu acho importante que a gente leia esse também. Depois eu vou fazer a continuidade dessa possibilidade. Eu acho que aqui já tem material bastante denso para ficar bastante tempo lendo, porque se tem uma coisa que a obra junguiana não é fácil, porque o tipo de pensamento dele é um pensamento circular, não é um pensamento de causa e efeito, então ele vai construindo um raciocínio, né? Ele vai construindo, então ele passa e repassa pelos conceitos, então é algo que requer um tempo a mais, porque ele não é exatamente do jeito que a gente está acostumado a pensar, a escrever e a lidar. Então essa é a dica de leitura, de estudo do Jung que eu dou para vocês. Meu nome é Andréa Vistoe, sou da Casa de Jatobá e vou deixar esse material disponível para quem quiser, tá bom? Obrigada!